paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esse momento aqui, mais um dia para juntos estudarmos a lição 6. Estamos aqui na De Alto da Alegria, direção local Pastor Fernando Júnior. É um privilégio imenso de podermos comentarmos a lição bíblica. Lição 6, meus irmãos, iremos estudarmos a lição 6, que tem como tema: o filho é igual com o pai. Essa lição, meus irmãos, ela tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai e o Filho unigênito. O segundo é refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E o terceiro é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Então, essa lição, a Bíblia é clara em mostrar que o filho é igual com o pai, né? E na mesma essência. Então podemos ver logo de início aqui, no texto áureo, que diz assim: mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de que equidade e o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1 e o verso 8. A verdade prática diz assim: o termo teológico filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Podemos ver que na introdução da lição, nesta lição, estudaremos a igualdade entre o Filho e o Pai. Estudaremos também essa melhor interpretação, mencionando versículos bíblicos que mostram que Deus, que Jesus e que Deus enviou o seu Filho e que o seu Filho veio diretamente do trono do Pai. Então, uma interpretação equivocada é pensar que o termo filho se refere à descendência, quando na verdade, em relação a Jesus, o filho é um título e não uma genealogia, né? A Bíblia diz em João 10:30, diz assim: eu e o Pai somos um. Aqui podemos ver a declaração de Jesus, quando ele diz: eu e o Pai somos um, né? É uma declaração plena aqui da divindade de Cristo. No tópico da lição, que diz assim: a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, né? A ideia de filho, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Mateus 23. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmo 8, verso 4. Esse paralelismo é sinônimo, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento. Em outras palavras, a ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus, assim: vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Em Mateus 23:31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Podemos ver que a ideia de filho no contexto do pensamento judaico, o conceito de filho, traz uma ideia de identidade
uma ideia de identidade e igualdade com o Pai. O termo aqui, paralelismo, sinônimo, ele refere-se a uma característica do estilo poético hebraico, em que a ideia apresentada em uma linha ou verso é repetida ou reforçada. Então, aqui a palavra ela é repetida. E em seguinte, com palavras diferentes, mas com o mesmo significado ou ideia central. Então, diz assim: que é o filho mortal? Que é o homem mortal? Para que te lembres dele. Aí repete: e o filho do homem, para que com ele te preocupes. No Salmo 8. Então, assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O ponto fundamental dessa ideia é que para os judeus da época, o filho compartilhava da mesma natureza e dos mesmos feitos do pai. Significado teológico: indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. E o que acontece com Jesus? Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus. E veio de Deus. João mesmo disse: eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então podemos ver aqui que essa consubstancialidade, aqui, significado teológico, Jesus Cristo é da mesma essência divina do Pai. Então ele declara aqui, em João, que ele, observe, ele declara aqui em João que ele veio do Pai e que ele voltará para o Pai. Ele veio, né? Eu saí, ele diz: eu saí de Deus e vim. Então a gente pode observar aí coeterno, coigual e compartilha plenamente a divindade do Pai. João diz no capítulo 1, verso 1, que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele não foi criado. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo. Então, ele já existia. Caminhando para o terceiro subtópico, o Filho é Deus. Diz assim: Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mais do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. E o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, verso 6,
é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Aí diz: podemos ver que como um Deus pode ungir outro Deus, né? Então, que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem integrado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a epístola aos Hebreus traz a explicação melhor e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus, capítulo 1 e o verso 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Então, o Filho é Deus. A expressão Filho de Deus revela a relação única e eterna entre o Pai e o Filho. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, né? Cetro de equidade e o cetro do teu reino. Então podemos ver que era como se aqui Hebreus estivesse fazendo uma ligação com Salmos 45, né? Uma ligação com Jesus aqui no Salmo 45. Então o Filho é Deus e ele tem a mesma heresias do subordinacionismo. Orígenes, o subordinacionismo e toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário, ao menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessas heresias. Orígenes, podemos ver que Orígenes, concílio de Niceia em 325 depois de Cristo, teve como alvo a heresia de Ário, né? Surgiram questões sobre o que Orígenes realmente acreditava. Então, os que defendiam Ário, eles usavam Orígenes como base. Defendiam Ário e usavam Orígenes como base, argumentando que o filho era, de alguma forma, subordinado ao pai. Então, essas eram as ideias. Então, os opositores, né, de Ário, naquele tempo, liderados por Alexandre, de Alexandria, também se apoiavam nas ideias de Orígenes. Concordavam com as ideias de Orígenes, mas com uma interpretação diferente. Então podemos ver que a visão trinitária de Orígenes era subordinacionista. Por quê? A Bíblia diz que, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28, 19. Aí diz, em 2 Coríntios capítulo 13 e o verso 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Podemos ver aí
como a Bíblia ela é clara, mostrando aqui a igualdade do filho com o pai. E essa visão trinitária, essa visão, os opositores de Ario, né, liderado por Alexandria, como eu mencionei, também se apoiavam mais nas ideias de Orígenes, mas eles tinham uma interpretação. Essa visão, os opositores de Ario, né, liderado por Alexandria, como eu mencionei, também se apoiavam mais nas ideias de Orígenes, mas eles tinham uma interpretação diferente, porque em Mateus 28, a Bíblia mostra Jesus, fala de Jesus, uma ordenança de Jesus. Então aqui a Bíblia ela é clara e nós percebemos muito bem aqui a igualdade do filho. Vamos continuar. E a Bíblia, meus irmãos, ela é clara e mostra e ensina que Jesus tanto é verdadeiro Deus quanto é verdadeiro homem, né? Então os defensores aqui dessa visão, ele tende a selecionar trechos bíblicos que destacam a humanidade de Jesus, né? Então podemos ver aqui agora, tópico 2, diz assim: no período pré-niceno. No período pré-niceno. Heresias do subordinacionismo, no período pré-niceno. Nesse tempo, o subordinacionismo surgiu com uma tentativa de preservar o monoteísmo, a heresia do monoteísmo. Vamos ler na lição aqui, para nós acompanharmos melhor. Foi no século II e século III. Uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles os faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Podemos ver aqui que eles tinham um entendimento péssimo aqui, porque nesse tempo, né, nesse tempo aqui, eles buscavam preservar o monoteísmo, em vez de conhecerem que Jesus é plenamente Deus, como o Pai. Eles viam o Filho como inferior ao Pai, acreditando que ele era uma espécie de mediador divino, mas não da mesma essência e natureza do Pai. Então a gente pode ver a forma errônea e a extração errada que eles tinham de ver filho de Deus como inferior. Os teólogos do subordinacionismo, eles tinham fundamento e eles fundamentaram suas ideias em várias interpretações equivocadas. Isso de várias passagens dos evangelhos. Então, por isso que não tinham entendimento da Bíblia Sagrada com a clareza. Subtópico 3 diz assim: métodos usados pelos subordinacionistas. Os métodos usados pelos subordinacionistas. Eles, meus irmãos, tinham as escolhas. Eles escolhiam passagens dos evangelhos
passagem das Escrituras, concentrando sempre naquelas do Novo Testamento, que retratam o Senhor Jesus como homem, enquanto ignoram e descartam as que afirmam que ele é Deus, igual ao Pai. Então fica claro aí você perceber que os subordinacionistas, eles escolhiam passagens dos evangelhos, das escrituras, pegando apenas do Novo Testamento aquelas que retratam o Senhor Jesus como homem e excluíam as que retratavam Jesus sendo Deus igual ao Pai, que afirmavam que ele é Deus. Então, eles ignoravam aí as passagens das Escrituras que mostravam que Jesus era Deus e que era igual ao Pai. Por isso, acabavam sendo essas heresias. Podemos ver que o Pai é maior do que eu. A Bíblia diz que João, capítulo 14, o verso 28, observe, e eles ignoravam essas passagens. Porque a Bíblia é clara em dizer em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Essas interpretações errôneas foram baseadas em exegese pobres da palavra de Deus. Então, ele não é inferior ao Pai, mas é coigual ao Pai. E ao mesmo tempo, ele se humilhou, se fez servo, para que através de sua morte e sua ressurreição, nós pudéssemos ser salvos. Então, ele veio como Deus, igual ao Pai, e ele se humilhou, ele se fez servo para que, através da sua morte e através da sua ressurreição, ou melhor, nós pudéssemos ser salvos. Amém, meus irmãos? Então, caminhando aqui para o terceiro tópico, da lição, diz assim: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então, meus irmãos, essas heresias desse tempo, desse século e nos dias atuais, elas continuam querendo influenciar, mas com roupagem, com novas caras, com novas nova fórmula. Então vamos ler. No contexto islâmico. Acompanhe na sua lição. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Mohammed acima dele. Coloca Mohammed acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão é o livro dos muçulmanos. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base
numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, em Mateus capítulo 1, versículo 18. Podemos ver aí, meus irmãos, esse contexto islâmico. Eles aceitam Jesus como uma pessoa importante, né? Até eles aceitam, mas não veem Jesus divino. Não veem Jesus como divino. Então, para os muçulmanos aqui, Jesus é apenas mais um profeta. Então, eles ignoram, rejeitam as passagens do Evangelho, das Escrituras, Jesus mostrando que é Filho de Deus, mostrando que ele é igual ao Pai, né? Então, João, capítulo 8, eu quero até ler aqui, meus irmãos, João, capítulo 8 e o verso 42. Vamos ler muitos versículos, mas vamos ler apenas alguns versículos para nós vermos como a Bíblia é clara em mostrar Jesus como Filho de Deus e como Deus. Respondeu assim: respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí de Deus e dele eu vim. Não vim de mim mesmo. Observe que Jesus disse: não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então podemos ver aqui com clareza quem foi que enviou Jesus. Deus. Deus que enviou Jesus. Então você pode ver, meus irmãos, aí a clareza da Bíblia Sagrada aqui. Então, Jesus, ele é acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Seus líderes aqui, os seus líderes acusam os cristãos de pregarem esse absurdo. Até mesmo, como a lição aqui ela mencionou, até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então, os muçulmanos não reconhecem. Agora observe, até mesmo, infelizmente, Satanás reconhece e os muçulmanos não reconhecem. Né? Marcos capítulo 5 e o verso 7. Você pode depois anotar aí. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 1 e o verso 18. No Novo Testamento, a expressão Filho de Deus, ela não se refere a uma concepção humana, mas sim à origem divina de Jesus, a sua identidade. Então, o Alcorão afirma que é blasfêmia afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Então, podemos ver que a Bíblia, mais uma vez aqui, ela é clara, taxativa
em afirmar Jesus como Filho de Deus, Jesus igual a Deus, podemos encaminhar aqui, continuarmos para o terceiro subtópico, a parte 2. Diz assim, meus irmãos, o movimento das testemunhas de Jeová. O movimento das testemunhas de Jeová. Diz assim. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus. Observe que heresia, mesmo. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Então, meus irmãos, elas acreditam, as testemunhas de Jeová acreditam em um Deus todo-poderoso, Jeová, e em um Deus poderoso, Jesus, e em outros deuses menores. Olha só que tantos deuses as testemunhas de Jeová acreditam. Acreditam no Deus poderoso Jesus, Jeová, depois Deus poderoso Jesus, depois outros deuses menores, incluindo bons e incluindo maus. Então a doutrina aqui, a doutrina cristã, conforme refletida nas escrituras sagradas, jamais admite isso. Jamais admite a existência de outros deuses. Se a gente observar em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Observe. E um só. A Bíblia está dizendo um só. Não como as testemunhas de Jeová, com vários. Um só, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Outro versículo aqui, João capítulo 1 e o verso 1. No princípio, novamente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui, Cristo aqui, nesse versículo, ele é identificado. Cristo aqui é identificado como o Cristo de Deus. Já desde o seu nascimento, que Lucas capítulo 2, verso 1, fala do nascimento. Então, meus irmãos, aqui podemos já
continuando para o final da lição, ainda falando desse movimento, Jesus Cristo, para eles, é uma divindade falsa. Se você fazer essa pergunta para o testemunho de Jeová, se Jesus Cristo para ele é uma identidade, é uma divindade falsa ou verdadeira, eles não vão saber o que responder de imediato. Porque se a resposta dele for afirmativa, né? Se a resposta dele for afirmativa, eles são forçadas, eles vão ser forçados a reconhecer a divindade. Eles vão reconhecer a divindade de Jesus se eles afirmar se é verdadeiro a divindade ou se é falso. Então, se eles afirmar, então pode observar que a divindade de Jesus e a Trindade, porém, se eles afirmarem que não estarão admitindo se eles não afirmarem, eles irão estar seguindo um Deus falso. Então, essa é uma forma de abordar as testemunhas de Jeová. Então, para a conclusão da lição, graças a Deus por chegar até aqui, para a conclusão da lição, meus irmãos, o termo filho, em relação a Jesus, tem sido um tema de debate teológico. Isso é desde os primeiros séculos da igreja. Você pode observar como é que eles pensam, né? Os muçulmanos, testemunhos de Jeová, Ário, então tantos outros. Então, tem sido um tema de debate teologicamente desde os primeiros séculos da igreja. Então, a interpretação bíblica que nós devemos adotar, é que Jesus, ele é o Filho unigênito. Não porque tenha sido gerado pelo Espírito Santo, não porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas sim porque ele é da mesma substância do Pai. E ele compartilha a essência divina, porque ele veio do Pai. Ele foi enviado de Deus. E a natureza eterna de Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que acompanhou essa lição 6. E até o próximo episódio, meus irmãos. Agradeço a todos, é um privilégio aqui estudarmos a lição bíblica que tem como tema em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã. A próxima lição, iremos estudar a lição 7. Lição 7, meus irmãos, que diz assim: as naturezas humanas. As naturezas humana e divina de Jesus. A natureza humana e divina de Jesus. Então, aguardo você no próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Esse foi mais um programa AD Alto da Alegria, comentários EBD. Que Deus continue abençoando. Fique com Deus.